Páscoa a todos. O Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um. E eu já quero aproveitar que você está em pé e te convidar a abrir a Bíblia Sagrada comigo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 24. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, do versículo 18 até o versículo 24. Quando achar, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana. Usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais, os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Eu vou repetir o último versículo. Foi Eliel e o Salim que ouviu, então eu vou repetir não para ver se a igreja. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aleluia. Agora toda a igreja ouviu, bota a mão no seu assento, dando aleluia. Meus amados, domingo de Páscoa, e hoje cedo lá em Bruxelas nós falamos sobre o chamado da cruz, e eu considerei importante reprisar essa mensagem aqui à noite, apesar que você pode pregar a mesma mensagem umas 50 vezes que nunca sai igual. A palavra de Deus é sempre rica, é sempre viva e sempre vai falar diferente aos corações que estão presentes. E é importante para você nessa noite ouvir a palavra da cruz, que o texto fala que para os que se encaminham para a destruição é loucura, mas para quem está sendo salvo é poder de Deus. Glória a Deus. Então no final desse culto nós vamos saber se você está encaminhando para a destruição ou se você vai falar que é o poder de Deus que fez tudo isso. Eu espero que nessa noite você saia um pouquinho mais apaixonado por Jesus desse culto. Não, eu vou continuar mais um. Eu espero que nessa noite você saia daqui e quando você entrar no seu carro para ir para a sua casa, você possa falar que eu te amo. Que ninguém faria isso por mim, talvez nem eu fizesse.
mas o Senhor fez. Mesmo sem ouvir, se você já puder dar uma glória, levanta a mão, dá uma glória a Deus. Quinta-feira à tarde, quero falar com você que o último final de semana de Jesus nessa terra, em corpo mortal, quinta-feira à tarde, Jesus chama Pedro e João e diz assim: olha, nós precisamos de um local para fazer a Páscoa. Eu gosto muito do método de Jesus de conseguir as coisas. Eu acho sensacional, sabe? Pedro falou assim: ó, tem que ir ao posto. Ele falou: pega um peixe. Não, é para pegar o quê? Obrigado, mano. Vermelho aqui porque é pentecostal. Tem que pagar o imposto. Pega um peixe. É sensacional esses métodos de Jesus. Acha um lugar para a Páscoa, mas nós vamos achar onde? Quando você vê um homem com um cântaro, ele é agente de móveis, senhor? Não. Normalmente você vê mulher carregando um cântaro, mas quando você vê um homem com um cântaro, não vai ter muitos. Quando você vê um com um cântaro, siga ele. Ele vai te levar até o lugar. E eu falo que eu acho lindo esses métodos de Jesus, porque Deus nunca vai te dar metralhadora e bazuca para vencer batalha. Mas às vezes ele vai falar: pega 300 com tocha, canta, o que vai dar certo. Aleluia! Aleluia! Nunca é do jeito convencional, sabe? Deus sempre faz um milagre. Eu estava falando hoje com um casal lá em Bruxelas no final do culto, e eles falaram assim: pô, bom pra gente mudar de lugar, achar uma sala e a gente já ter o dinheiro de lado. Eu falei: isso aí é bacana mesmo. Só que o nome disso é administração, não é fé. E uma sala que nós conseguimos que tinha fé. Entramos sem ter um tostão no bolso e Deus abriu a porta. É sempre assim. Ele nunca manda você ir no banco, ele manda você pescar um peixe, que lá vai ter recurso para a sua vida. Talvez você erra porque você está esperando uma direção lógica. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Aquilo que Deus tem como sabedoria nunca vai ser aquilo que você espera. Ele sempre surpreende. Veja um homem com cântaro, siga, é lá. Os discípulos seguem, alugam o local. E na quinta-feira, finalzinho da quinta, Jesus vai sentar à mesa com eles. A intenção é eu ir narrando alguns pontos, você imaginando comigo. Sabe? Eu acho que mensagem boa que a gente imagina. Jesus senta com eles para participar da Páscoa. E pelo menos 2 Páscoas Jesus já passou com os discípulos. Porque o ministério foi 3 anos e meio nessa terra. Então pelo menos 2 Páscoas Jesus já ministrou com eles. Discípulo, ele quer aprender rápido, porque ele quer virar logo mestre. Então eu imagino que o discípulo tinha até decorado as falas de Jesus na Páscoa. E naquela não foi diferente. Colocaram a mesa era no chão, tá? Tire a nossa mesa da sua mente. A mesa era no chão, tipo mesa japonês. Só sentava, colocava a mão esquerda no chão e com a direita pegava o que estava em cima da mesa. Eles colocam o pão ázimo, ou pão asmo, ou pão sem fermento, do jeito que você quiser, que é aquele pão fininho, ervas amargas, e eles colocavam 4 taças de vinho. Cada taça, com base em Êxodo 6 e 7, tem um significado. Taça da libertação, a taça da salvação, da redenção, do louvor. Quando chegava-se na última taça, que era do louvor, eles cantavam o Hillel, que é do Salmo 113 ao 118. Você deve saber disso, que os Salmos é o inário do judeu. Do mesmo jeito que o assembleano tem a harpa cristã, o batista tem um cantor cristão, o judeu tem o livro de Salmos. Então eles montam lá o pão, eles montam a erva, eles montam as taças. Jesus senta naquele dia e ele pega o pão. E está todo mundo esperando a explicação, que a explicação da Páscoa é: esse pão, ele é sem fermento. Porque quando Deus resolveu nos libertar do Egito, não teve tempo para esperar crescer, fermentar e tudo mais. E nós comemos esse pão como sinal da pressa que Deus tinha de nos tirar do Egito. Aí pegava-se a erva e falava assim: essa erva é para lembrar da amargura, do sofrimento, das tristezas que nós passamos, mas também para lembrar que nós podemos passar momentos amargos nessa vida, mas o Senhor nos libertou do Egito e nos deu liberdade para Israel.
Eles iam bebendo taça para taça, que Ele liberta, que Ele salva, que Ele redime. E agora louvaremos, porque só o Senhor é Deus. E eles começavam a louvar na quarta taça. Quando Jesus pega o pão naquela noite de quinta-feira, Ele fala assim: esse pão, aí está todo mundo esperando. Sim, esse pão é sem fermento, porque Deus tinha pressa. Mas naquele dia Jesus quebra a liturgia. Ele pega todo mundo no contrapé do goleiro e fala assim: esse pão é o meu corpo que eu estou partindo para dar por vocês. Aí todo mundo olha. Você já viu quando alguém erra um versículo na igreja, que todo mundo, os crentes, já te fala: isso aí está errado, hein? Não é assim que a gente aprendeu, não. Está todo mundo esperando um texto. Jesus muda o texto. E Ele não está simplesmente naquela noite de quinta celebrando a Páscoa. Ele está instituindo a ceia, que é o segundo sacramento da igreja. Ele acaba de entregar o pão, a pessoa ainda está com um pãozinho aqui tentando entender. E é para fazer o que com isso? Come o pão, participa do corpo. Ah, tudo bem. Comer. E está todo mundo esperando. Será que essa daí é qual? Da salvação, da libertação, é da redenção? É do louvor? É para louvar? Vou começar os salmos aqui. Ele fala assim: essa taça, esse cálice é o meu sangue que eu vou derramar pela vida de vocês. Todas as vezes que vocês comerem desse pão, beberem desse cálice, vocês vão anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. É engraçado que Paulo não estava nessa ceia. Paulo não conhecia Jesus ainda. Paulo não tinha se convertido. Mas Paulo recebeu aula particular com Jesus. Porque ele mesmo fala assim: eu conheço um homem que eu não sei se no corpo ou fora do corpo, ele foi levado até o terceiro céu. E ele viu coisas inefáveis que não é lícito nem contar. E ele, no texto da ceia que a gente lê todo segundo domingo, ele fala assim: porque o que eu aprendi do Senhor. Ele recebeu umas aulas particulares lá em cima com Jesus. O que eu aprendi com o Senhor, eu também vos ensinei. Que na noite que ele foi traído, tomou o pão, tomou o cálice, e tendo dado graças, entregou o corpo, entregou o sangue. E eu estou dizendo para você que naquela noite Ele ressignificou a Páscoa. A Páscoa era a lembrança de um cordeiro de quando o povo saiu do Egito. Agora não, agora será a ceia. A ceia que é a lembrança da igreja, que nós estávamos escravizados no Egito, mas Jesus veio e nos libertou de lá. Nós estávamos presos, escravos do pecado, mas Ele entregou o corpo, entregou o sangue e nos tirou às pressas. Porque se antes éramos os amigos de Jesus, libertos pelo sangue de Jesus. Aleluia. Jesus participa da ceia. Se você olhar no Evangelho de João, por exemplo, antes da ceia tem um lava-pés. Ele fala assim: eu quero lavar os pés. Enche uma bacia d'água. Fala assim: eu quero lavar os pés de você. Um dia eu vou fazer isso aqui na rua. Vou brotar num culto aqui com uma bacia. Glória a Deus. Vai fazendo seu pé de cura aí, que uma hora vai ser. Aleluia. Ele coloca a bacia e fala assim: eu quero lavar os pés de vocês. Há uns espanto. Há uns escandalizam-se. Só que o que é? Não, jamais. Pedro então chega para dar um chute. Fala: não, vou chutar essa bacia. O problema não era o lava-pés. Lava-pés era algo normal, comum. Pensa, na Palestina, muita poeira, todo mundo sujava o pé, toda hora estava com o pé empoeirado. Lavar pé era normal. A questão não era o que Jesus estava fazendo, era quem estava fazendo. Porque quem lavava os pés dos convidados da casa eram os servos da casa. Pedro escandaliza porque é o mestre que está querendo lavar o pé dos discípulos. Ele fala: não, senhor, não, peraí, quem faz isso daí é o escravo. É eu que tenho que lavar o seu pé. E Jesus fala assim: mas se eu não lavar o teu, pode ser até você que tem que lavar o meu, mas se eu não lavar o teu, você não tem parte comigo. Ele fala: então me dá essa bacia na minha cabeça, que eu quero ter tudo contigo. Jesus lava os pés dos discípulos para dar o exemplo que eles têm que servir. Se alguém pensa ser grande, sirva mais do que todos. Se alguém pensa ser mais capaz, sirva mais do que todos. Entregue-se mais do que todos. Logo depois disso, está todo mundo na mesa. Olha que momento. Eu falei para você imaginar. Você está imaginando a cena? Momento de comunhão.
o suco, o vinho que é o sangue, então daquele momento, aleluia, não? Aquele momento do vinho para adorar-te, oh glória. Aí Jesus joga um dó menor na conversa, ele fala assim, mas um de vocês vai me trair. O sujeito está pegando o pão, ele fala, é o quê? Um de vocês vai me trair. É interessante que quando Jesus joga essa indagação, todo mundo fica se perguntando, sou eu, sou eu, sou eu. No Evangelho de João, eu acho que assim, mais claro do que isso, só se Jesus escrevesse uma cartolina e colocasse nas costas de Judas Iscariote. Ele falou assim, quem eu der do bocado molhado é esse que vai me trair. Ele pega um pão, ele molha no vinho, dá na mão de Judas. E todo mundo, será o que quer dizer isso? Ninguém entende. Judas cai a ficha, porque geralmente as pessoas do lado não sabem quem traz Jesus, mas quem traz sabe que vai trair. Eu posso não saber como está o seu coração, mas você sabe. Ah, sabe. Você pode enganar muito bem as pessoas que estão na mesa, mas a Jesus e a você não se engana. Jesus entrega o bocado, a pressão cai em Judas. E logo no versículo 30 do capítulo 13 de João, ele fala assim, olha, então eu vou lá. E Judas sai depressa. Depois disso, chega Pedro cantando de galo e falando assim, o senhor sabe que eu não te nego, né? Eu? Confia. Eu vou até o final contigo e eu enfrento qualquer coisa. Pedro, faz promessa que nós não estamos na época de política. Não, eu estou te dizendo, se precisar morrer, eu sou o primeiro a pular na frente. Pedro, segura essa bomba antes que o galo cante, você vai negar 3 vezes, não é só uma, não, 3. É impossível, tá bom. Depois disso, Jesus continua dando um sermão, falando versículos que a gente lê quase sempre. Naquela casa da ceia. Você já parou para montar essa história na sua cabeça? É hoje, na casa da última ceia. Ele cita um versículo que todo mundo aqui já citou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. É naquela casa, depois da ceia, que ele olha para os seus 11, porque Judas já tinha saído, e fala assim, no mundo, meus queridos, vocês vão ter tribulações e aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus fala esses versículos e no final do capítulo 14 ele fala assim, agora levanta e vamos sair daqui. Já deu, vamos andar. Daí em diante a Bíblia não fala se eles param em algum lugar intermediário ou se estão andando na rua. Vamos imaginar então que estão andando na rua, já que é uma possibilidade. Os discípulos de Jesus estão andando na rua. Isso aí é quinta-feira, de 9 da noite à meia-noite. Estou te dando aproximado porque não dá para, né? Mas aproximado. Imagine você entre 9 e meia-noite em Jerusalém, em silêncio total. A cidade está fechada, tudo parado, tudo quieto. Não, é uma metrópole e não tem nada acontecendo à noite. Jesus está andando com eles e o capítulo 15 de João é falado nesse percurso. Eu sou a videira verdadeira. E o galho que está em mim, que não dá fruto, eu corto e lanço fora. Mas a vocês eu podo, porque vocês vão dar fruto e o vosso fruto vai permanecer. Aí eles estão andando pelas ruas de Jerusalém. Você está imaginando o que eu estou te falando? Liga esse CPU aí, meu irmão. Estão andando pelas ruas de Jerusalém e Jesus começa a falar assim, olha, eu estou indo para o Pai. Mas antes que vocês fiquem tristes, não fica não. Eu não vou deixar vocês desamparados e sozinhos. Eu preciso ir, porque quando ir eu vou rogar o Pai para enviar um outro como eu. Ele é o Consolador. Ele estará convosco todos os dias. Eu não estou indo para passear, eu estou indo preparar lugar para vocês, porque onde eu estiver, vocês vão estar também. Eles estão andando pelas ruas, os discípulos estão empolgados, assim, o homem hoje está inspirado. E eles vão andando. Num certo momento do percurso, Jesus mais uma vez rompe com o silêncio das ruas vazias de Jerusalém. E ele olha para aqueles 11, vê tanta fragilidade, vê tanta dificuldade, tanta limitação, que Jesus fala assim, baixa a cabeça vocês, eu vou orar por vocês. Aí vem o capítulo 17 de João. Jesus faz uma das coisas mais lindas de toda a Bíblia. Pensa na oração que você já leu na Bíblia, que é bonita.
Lê João 17 quando você chegar em casa. Jesus olha para ele e fala assim: Pai, do mesmo jeito que eu e o Senhor somos um, eu peço que o Senhor faça desses 11 apenas um. Eu oro pela unidade deles. Eu não peço que o Senhor tire eles desse mundo, mas eu peço que o Senhor livre eles do mal. Jesus faz uma oração pelos 11. Quando ele acaba a oração, olha aqui para minha pupila, senão você perde a história. Quando ele acaba de fazer a oração, João diz que ele acabou de passar o vale de Cedron e ele chega na porta do jardim do Getsemane. Como é que é o nome do jardim? Ele chega na porta do jardim de Getsemane e ele faz uma divisão de discípulos. Ele deixa alguns discípulos na porta e fala: vocês fiquem aqui, Pedro, Tiago, João, vem comigo, vamos entrar um pouquinho ali adentro. Ele entra nesse jardim de oliveiras centenárias, oliviais antigos e velhos. Jesus vai entrar, aquele lugar está escuro. Você está colocando aí na sua imaginação um pequeno detalhe, que é Jerusalém há 2000 anos atrás. Não tem poste de luz, né, meu irmão? É um escuro, é no meio da noite, é meia-noite. Aqui está um breu, ele está entrando no meio daqueles oliviais, e Pedro, Tiago e João juntos, falando assim: Senhor, para fazer o que aqui nesse negócio? Uma escuridão, não tem ninguém aqui, um apertando o olho, fazendo assim. Jesus fala: não, quero que vocês vão aqui comigo. Jesus vai passando no meio daquelas oliveiras centenárias, e ele fala assim: olha, eu quero que vocês três dobra o joelho aqui, ora, que eu vou dar um pulinho ali na frente, eu vou orar também ali, tá? Mas eu não quero orar aqui com vocês não, mas vocês orem aqui, que eu vou orar ali. Lucas diz que ele sai a um tiro de pedra, é 30 a 50 metros, não é uma distância grande. Ele sai de 30 a 50 metros e os discípulos estão aqui. Já viu o discípulo que quer impressionar o mestre na oração? Senhor poderoso, magnânimo, tremendo, inacessível. Fala umas palavras que nem... Eu falava umas palavras na pregação, não sabia nem o significado. Inenarrável, inerrante. Nossa, sabe demais, sabe? Está lá o discípulo tentando impressionar. Só que naquele dia, naquela quinta-feira, à meia-noite, o dentro de Jesus não está bem. O coração dele naquele dia não está legal. E ele olha para os discípulos e fala assim: eles não aguentam se eu me rasgar aqui na frente deles. Eles não aguentam. Geralmente líder quase nunca vai se abrir com um liderado, porque o liderado já está vivendo as crises dele. Imagina se o líder jogar as crises dele em cima do liderado. Os discípulos viviam se perguntando assim: mas quem que vai sentar na direita e na esquerda? E Jesus olhava e falava: nossa, problema, hein, filho? Aí o pessoal: mas quem que é o maior? Mas quem que manda? Mas quem que vai poder chegar? De várias vezes os discípulos estão se perguntando quem que é o maior, quem que é o menor. Jesus, se ele falar o que ele está querendo falar para os três, ele desvia os três. Ele fala assim: vocês orem aí, que eu vou dar um pulinho atrás daquela ali, meia velha ali, ó. Jesus sai à distância, olha para trás, fala: não, aqui tá bom. Ele dobra o joelho. Quando ele dobra, ele se abre. E é engraçado, porque assim, esses termos para Jesus é muito difícil a gente usar, porque eu estou falando de alguém que João começa o evangelho falando assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu estou falando de alguém que um dia resolveu falar com o mar, e o mar ouviu e se acalmou. Eu estou falando de alguém que um dia falou com o vento: você também, vento, se acalma, e o vento... Eu estou falando de alguém que encontrava mortos e falava assim: volte a viver, que eu vou te devolver para tua mãe novamente. Eu estou falando com alguém que um dia que encontrou com legiões de demônios. As legiões falaram assim: se o Senhor deixar, não foi incômodo, deixa eu pular nos porcos. Uma legião de demônio tinha respeito pelo tamanho da presença de Jesus de Nazaré. Eu estou dizendo a alguém que é sempre eterno. Mas a Bíblia me fala que ele está orando com intensidade, e a alma dele está profundamente angustiada, porque Jesus tinha um problema que eu não tenho. Jesus sabia ver futuro, e Jesus sabia o que aconteceria. Jesus sabia que estava chegando a hora. Você vê que ele está até apressando Judas: vamos, vai lá, despacha, faz logo o que você tem que fazer. Ele está sabendo que está chegando a hora. E o Jesus, o Deus, o Verbo,
aquele que alguém perguntou assim, mas você é Nazaré, você é o pai Abraão? Aí foi o Jesus de Nazaré que respondeu, mas foi o Filho de Deus que falou assim, Abraão, ele é gente boa, mas ainda antes que Abraão existisse, eu sou. É ele que olhou para uma mulher no poço e ela falou assim, por acaso você é maior do que Jacó que construiu esse poço? E ele falou, mulher, se tu soubesses quem fala contigo, era você que me pediria água, e eu não te daria desse poço, mas eu te daria uma água viva, que quando você bebe não torna a ter sede, mulher. Aleluia! Eu estou sentindo Deus aqui, meu irmão. Você sente Deus aí ou você já foi embora? Ficou o corpo? Nesse momento, não é esse Jesus Deus que fala, mas é o corpo que está agoniado. E a oração começa assim, se possível. Você consegue imaginar o que eu estou falando ou não? É demais para a sua imaginação. Ele está com a mão tremendo, ele está com a boca tremendo, as palavras não estão saindo. Eu estou falando de Jesus. E ele está tremendo, ele fala assim, se possível, passa de mim esse cálice. Satanás não tem nem a audácia de lutar contra o Filho de Deus, mas ele começou a tentar contra o corpo, porque o corpo é limitado, a carne é fraca, o espírito preparado, e ele tenta contra o corpo, e joga agonia, e joga tristeza, e joga medo, e joga angústia. O corpo de Jesus está sentindo o peso da cruz, o peso da condenação, o peso do que ele deveria se enfrentar. E ele começa a oração falando assim, se puder passar, passa. Mas do mesmo jeito que a carne é fraca, o Deus que estava lá também se manifesta. Ele fala assim, mas contudo, faça a tua vontade, Pai. Eu quero aplicar essa palavra na vida de você que está aqui, porque é para você dar um aleluia de crente agora, de crente. Satanás tenta contra a tua carne, tenta contra as tuas fraquezas, tenta contra a tua limitação, mas maior ainda é aquele que está em nós. Ele se levanta contra as tuas limitações, mas o Senhor te fortalece, te guarda, e do mesmo jeito que você pensa em parar, você diz, eu irei. E pode ir com glória a Deus no meio dessas palmas, um aleluia também. Quantas orações nós começamos falando assim, Deus, para mim já deu. Quantas orações nós começamos como Jesus no Getsemane. Olha, se o Senhor puder não me usar mais, se o Senhor puder me esquecer, me riscar da sua agenda, e se o Senhor puder me largar de lado, e a gente começa igual Jesus começou, mas graças a Deus que o Espírito Santo vem em nós, dá um toque, e a gente fala assim, mas contudo faça a tua vontade na minha vida, faça o teu querer na minha vida. Quantas igrejas você entrou, meu irmão? Olha aqui para minha pupila. Quantas igrejas você entrou que você falou, vou sentar no último banco, não vou fazer nada, não quero responsabilidade, para mim já deu. Mas você põe uma vírgula e fala, mas contudo faça a tua vontade, e o Senhor te usa, te pega, te enche, te capacita. A vontade de Deus prevalecerá. Aleluia! Jesus ora, vai até os discípulos, estão dormindo, acorda, ele volta para orar a segunda, e ele vai, os discípulos estão dormindo, ele volta para orar a terceira. E aqui eu tenho o primeiro flagelo que Jesus vai enfrentar nesse final de semana. Dr. Lucas fala que ele tem um fenômeno na medicina chamada hematitrose. O que é isso? Hematitrose é quando você está passando uma agonia crônica, uma angústia severa, uma tristeza devastadora. Primeiro ponto é dar um infarto. Jesus não ia morrer infartado. Vai para o segundo, dá um AVC. Ele não deu um AVC, não deu um derrame. A pressão sanguínea é muito grande. Ele está agoniado. Começa a suar. E aí essa hematitrose pode acontecer segundo a ciência, que é quando os vasos sanguíneos se dilatam. É quando os pontos capilares começam a se dilatar também. É quando
os milhões de glândulas sudoríparas que nós temos no nosso corpo também se dilatam. E o suor se mistura com sangue. Jesus olha para a mão, está saindo sangue do corpo dele. E ele está agoniado, ele está tremendo. E ele passa a mão assim, sangue. Na hora que ele passa a mão na testa, sangue. Dr. Lucas fala que o sangue dele começou a pingar no chão do jardim do Getsemane. Ele começa a ver sangue pingando, sangue, detalhe, sangue entra em contato com a coagula. Esse Jesus que você vê lá num The Chosen da vida, num filme da vida de Hollywood, que chega todo limpinho para a guarda romana, todo cheirosinho de boticário, tudo bem, eu sou Jesus, me leve, chega Judas, dá uma bitoca, e aquela coisa, todo limpinho, não. Quando o sangue coagula, o corpo dele já fica manchado. O sangue dele está coagulado, coágulos de sangue se formam, pingam no chão. A coisa é tão grave que os anjos do Senhor descem para consolá-lo. Pense você, consolou no deserto depois da tentação na presença do próprio Satanás. Agora, a oração foi tão severa que ele foi consolado pelos anjos. À luz da medicina, se isso acontecer com alguém, do vaso dilatar, das glândulas sudoríparas colocar sangue com água para fora, a pele do corpo fica sensível ao extremo. Guarde essa informação. Sensível ao extremo. Se encostar, dói. A resistência vital de Jesus, por conta desse fenômeno, é diminuída. Você nunca se perguntou por que Jesus só ficou 3 horas crucificado e morreu? E os outros 2 ladrões teve que quebrar a perna senão não morria? E na história você tem gente crucificada que ficou 1 dia, 2 dias na cruz e custou morrer? Por que Jesus só ficou 3 horas? Porque o flagelo dele começou no Getsemane. Quando ele se levanta dessa oração, que o sangue escorre, ele já está pisando já com a perna tremenda, ele já começa a ficar fraco. O corpo dele já é abalado. Ele já chega totalmente sensível quando ele chega nos discípulos, dormindo de novo. Ele acorda os discípulos e diz: não, glória a Deus, nós estamos orando. O Senhor, meu Deus, vai falar: não, agora pode deixar. Quem veio me buscar já está chegando lá na porta do jardim. Vamos, levantem-se. Eles levantam e vão caminhando. É uma guarnição romana, é mais ou menos 200 soldados. Tem um capitão, tem a guarda do templo, tem o serviçal do sumo sacerdote, que é Malco. Eles foram preparados para o embate, para uma batalha. Eles foram preparados assim: não vai ter resistência, vai ter problema, nós vamos ter o pau nesse negócio aqui para prender esse homem, que os discípulos vão entrar no meio. Eles foram preparados para o roque. Jesus chega na porta do jardim, eles estão chegando. Tochas, paus. Judas, o discípulo, está do lado. Eles olham e falam assim: não estamos sabendo quem que é não. Judas fala: vou dar um beijo. Chega a dar um beijo em Jesus. Jesus fala assim: amigo, o que você está fazendo? Nisso chegam os guardas e eles falam assim: é você que é Jesus de Nazaré? Ele está flagelado, ele está com o corpo bambo, a resistência vital dele baixou, ele está com a pele toda manchada de coágulo de sangue. Mas naquele momento ele não falou com aquele corpo de carne, não. Naquele momento ele respondeu com a voz que respondeu Moisés na sarça ardente. Quando falaram assim: é você que é Jesus, ele disse: eu sou. Os 200 soldados que estão em pé com espada, tocha, pedaço de pau, quando ele fala eu sou, os 200 caem. Você está imaginando a cena? Os 200. Aí um pega no outro e fala: meu Deus, o que aconteceu? Segura aqui, que é isso? Me ajuda. Ele não levanta, vai e fala: nossa, ventando aqui, né? Aí eles vão se... Jesus... Gente, me desculpa. Ô, meu querido, levanta, tadinho. É porque eu esqueço. Tem hora que eu esqueço de pôr o filtro. Tem hora que eu respondo na pressão do Deus que disse: eu sou o que eu sou, Moisés. Eu não coloquei um filtro e respondi na divindade. Espera aí que eu vou responder agora na humanidade. Eu sou Jesus de Nazaré. Os 200 que acabaram de tomar um chicote da palavra de Jesus, que eu não sei se você acredita nisso, mas a palavra de Jesus vale mais do que o inferno inteiro de pé. Eu não sei se você acredita nisso, mas o exército romano, as legiões romanas, os exércitos da terra não são para
Jesus de Nazaré. Eu não sei se você acredita, mas na grande tribulação, Satanás será solto no inferno com o poder máximo de atuação. Virá o anticristo, falso profeta, besta da terra, besta do mar, demônios serão soltos sobre a terra. É poder máximo. Mas Paulo fala assim: sabe como é que ele vai vencer? O Senhor Jesus virá. Ele vai olhar para o inferno inteiro, anticristo, Satanás, a miséria toda, e ele vai entrar na batalha e vai dar um golpe. O apóstolo Paulo diz: e com o assopro de sua boca derrotará o iníquo, derrotará o inferno. Jesus não precisa pôr a mão na massa, só o sopro dele destrói o inferno e Satanás. Não, tem alguém que concorda com isso? Dá uma glória a Deus aí se você concorda comigo. Dá um aleluia aí, dá um aleluia. Esse é o teu Jesus, esse é o teu Deus. E tu com medo de olho gordo, e tu com medo de macumbaria, e tu colocando ferradura atrás da porta. Uma palavra de Jesus é suficiente para acabar com o inferno. Sinto Deus aqui. Só eu, cadê o segundo? Aleluia! Ele ajuda o pessoal a levantar, mas ô queridos, desculpem. Levanta, não, eu sou Jesus, sou eu mesmo. Nisso que Jesus está pondo a mão para frente, para prender. Mas não vai ter resistência? Não, da minha parte não. Lembrem-se, não são vocês que estão me capturando, sou eu que estou me entregando. Eu vou dar glória daqui, se você me der daí. Quando ele está com a mão para frente para prender, vem Pedro, o vingador, e ele tira uma faca e ele corta a orelha de Malco. Quando ele bate a faca, a orelha cai no chão, Malco põe a mão e começa a sangrar. Malco era aprendiz e servo do sumo sacerdote Caifás. Malco estava se preparando para ser sacerdote. Malco tinha um sonho de ser sacerdote, mas a lei levítica sacerdotal falava que o sacerdote não podia ser imperfeito, não podia faltar nenhum membro. Sem uma orelha, não podia ser sacerdote. Pedro corta o futuro, o plano e o sonho de Malco com uma espadada. Mas para Malco isso é normal. Ele foi prender um fugitivo, um terrorista, amém ou não? Se ele está indo com mais 200 soldados, ele está esperando mesmo, é batalha. É uma situação hostil, é uma situação complicada. Eu te pergunto, você é inteligente, você acha que Malco ficou assustado com a agressividade? Eles estão indo com guarda por causa de quê? Eles estão indo com soldado por causa de quê? Porque estavam esperando que jogar aluno com 200 pessoas. Eles sabiam que podia ter represália. A situação de Pedro dar um golpe em Malco não assusta ele. Ele pode estar triste, ele pode estar pensativo, perplexo, mas essa situação não sai daquilo que Malco imaginou. Quando ele saiu de casa, saiu ciente que poderia ter uma batalha. Amém ou não? Quantos comigo? Até aí está dentro do que Malco esperava. Agora o que ele não esperava é que o terrorista, o condenado, o ladrão, o falso profeta, ia pegar a orelha no chão. Glória a Deus. Ia chegar para Malco, vou pegar aqui, você já está sentado. Ia chegar para Malco e falar assim: ô meu filho, desculpa que aquele menino está aprendendo ainda, ele ainda está no cursinho. Oh, aleluia. Ele é isso mesmo, tá? Jesus olha dentro dos olhos de Malco e fala assim: não preocupa não, estou colocando no lugar, você pode continuar com os seus sonhos, os seus planos, tá bom? Fique tranquilo. Ele tira a mão, quando tira a mão, Malco leva a mão na orelha, não tem cicatriz. Ah, meu irmão, se você acha que é ibuprofen que faz plástica, tu tem que conhecer Jesus, que com um boneco de barro fez Adão. Ele põe a mão, não tem cicatriz, passa, não tem sangue mais. Fica imaginando a cara de Malco olhando e fala assim: esse cara vai me prender. Quantas pessoas que estão aqui nessa noite, Glória a Deus, que estão feridas.
Foram os discípulos dele. Jesus anda curando feridas que os discípulos estão causando. Desde o Getsemane, Jesus anda colocando orelhas no lugar que Pedros estão cortando. Jesus não te chamou para ficar no culto com espada na bainha para cortar a orelha dos outros. Jesus não te chamou para ficar com pedra na funda e para quando alguém pecar você tacar pedrada. Jesus não te chamou para ferir, para decapitar, para amaldiçoar, para tirar pessoas da igreja. Jesus te chamou para pegar o que foi cortado e colocar no lugar. Jesus te chamou para curar feridas que foram feitas. Deus não te chamou para atrapalhar a caminhada dos outros, mas Deus nos chamou para ser exemplos para que os outros queiram caminhar conosco. Quantos malcos nunca mais voltaram no culto depois que você cortou a orelha dele? Quantos malcos hoje tem dificuldade de membrar uma igreja, tem dificuldade de ter um pastor, tem dificuldade de estar ofertando, dizimando? Eu aprendi que eu aprendi a palavra, não é dizimar não, como é que é o nome? É quem? Devolver o dízimo ou entregar dízimo. Não, mas tem um outro nome, senhor. A dízima. A dízima. Pronto, eu aprendi que é a dízima. Quantas pessoas têm dificuldade disso tudo? Por quê? Cortaram a orelha. E quando cortaram a orelha, pararam de acreditar. Só que eu vou te falar uma coisa, olha aqui pro meu olhinho azul que agora bate a luz e você vê bem. Não foi Jesus que te feriu. Não foi Jesus que te marcou. Não foi Jesus que fez isso com você. Não foi Jesus que colocou essa marca em você. Jesus está aqui nessa noite para colocar orelhas no lugar. Jesus está aqui nessa noite para curar as feridas. Eu quero profetizar que o Jesus do recomeço está aqui nessa noite. A glória da segunda casa será maior. Aliança será renovada. Cabachúria, Calamahai. Jesus coloca a orelha. Eu tenho que acelerar, meu irmão, que hoje lá em Bruxelas nós saímos da casinha. E quando ele cabe por ele de Malco, ele se entrega. Como que Malco olhou para aquele homem e falou: acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Esse homem devia ser preso. Eu imagino Malco andando assim, meio à distância, de vez em quando olhando para ele. O que ele tem? Orígenes fala que uma semente foi plantada no coração de Malco naquele dia. Jesus é levado para a casa de Anás. Anás era ex-sumo sacerdote. Ele era sogro de Caifás, que era o atual sumo sacerdote. Ele chega na casa de Anás entre 1 e 2 da manhã. Isso é ilegal, isso é clandestino. Isso é horrível. Fizeram lá um julgamento no meio da calada da noite. Falaram: não, vamos julgar esse homem aqui, não sei o que, e jogaram Jesus lá. E Anás começa a fazer perguntas capciosas para ver se Jesus responde, mas Jesus não responde nada. E eles estão: dá uma provinha aí para a gente condenar. E Jesus está calado. Tudo que responde, responde dentro. Uma resposta que deu para Anás, veio um guarda, encheu a mão e deu um tapa na cara de Jesus. Respeite o sumo sacerdote. Jesus levanta do tapa. E eles falam assim: não, aqui não vai dar, vamos jogar para a casa de Caifás. O horário é mais ou menos entre 2 e 4 da manhã. Chegam na casa do sumo sacerdote Caifás. Quando chegam na casa do sumo sacerdote Caifás, a coisa começa a degringolar. Começa a ficar meio complicada. Porque na casa de Caifás, os soldados começam a cuspir em Jesus, dar socos em Jesus, começam a dar tapas em Jesus. Na casa de Caifás, eles jogam um paninho por cima da cabeça dele e fazem uma rodinha de soldados e começam a bater nele, dando tapa, dando murro na cabeça, e falam assim: e aí, profeta, revela quem te bateu. Pá! Outro vinha e dava, pá, revela, e aí? Quem dá agora? A cabeça de Jesus já está com um zunido. Você deixou o detalhe cair por terra ou ainda está com ele na mente? Que toda a pele de Jesus, depois do que ele passou no Getsemane, está sensível. Tapa na cabeça, murro.
Eles estão zombando de Jesus, escarnecendo de Jesus. Batem nele de um lado para o outro. Na casa de Anás, Pedro está no pátio e nega a primeira vez da noite. Mas é na casa de Caifás, que quando Jesus está apanhando de todos os lados, humilhações, zombarias, você não é o rei, o bom, você não falou que manda em demônios, e aí, para a gente. É incrível saber que tem muita gente que hoje não se interessa por Jesus. Tem muita gente que hoje não crê em Jesus. Tem muita gente que hoje não vive para Jesus. Tem muita gente que talvez escarnece de Jesus. Mas um dia você vai conhecer Ele. E todo joelho se dobrará. Hoje você pode não dobrar o joelho nesse culto porque você quer dobrar, mas um dia você não vai ter decisão nem escolha. Todo joelho se dobrará. Você pode até não querer falar, morder na língua, ser mudo, mas toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esses guardas estarão lá naquele dia. Esses guardas dobrarão o joelho. Bateram no Jesus, homem. Um dia vão conhecer o Jesus Deus. Caifás continua deliberando agressões a Jesus. Mas lá fora, no pátio, nós temos uma cena. Pedro está se esquentando na fogueira porque eu estou dizendo às 4 da manhã. Se liga. Chega alguém e fala assim, tu é discípulo dele, né? Tu é da igreja dele, poxa. Mostra aí o cartão de membro. Ele fala, não sou não. Dá licença. Aí ele vai para outra fogueirinha, então vou ficar de cá. Aí chega e fala assim, rapaz, o teu sotaque. Meu Deus, eu não tenho nada a ver com esse homem, não conheço esse homem, não sei quem é. Olha o time. Ele fala, não sei quem é. O galo canta. Quando ele olha para dentro da casa, Jesus, que está já todo esbofeteado, está olhando para ele. Foi muito rápido de primeira. Vamos devagar agora no time. Ele nega a terceira. O galo canta. Ele está no pátio. Quando ele olha para cima, isso é só Deus que faz. Porque como por cargas d'água vai ter uma janela, uma porta aberta, e Jesus lá dentro da casa de Caifás, vai ter uma greta, que na hora que ele nega, o galo canta, que ele olha lá dentro, Jesus que está apanhando, está olhando exatamente nos olhos dele. Quando Pedro vê o olhar de Jesus, a Bíblia diz que ele chora amargamente e sai. Ele havia dito que ia negar. Mas às vezes a gente confia mais em nós do que em Cristo. Jesus não quer pessoas que falam muito. Jesus quer pessoas que não negam o nome dele. Eu vou de novo. Jesus não quer pessoa que faz muita promessa. Chega de ser bajulador, chega de ser barulhento, chega de ser político. Deus quer pessoas que façam uma aliança e levem essa aliança para sempre. Pessoas que não neguem o nome dele no dia a dia, na semana, no trabalho. Pedro tem um discurso bonito, mas a prática falha. Não adianta ter discurso bonito e palanque, mas a prática falhar. Você vai ser julgado não pelo teu discurso, mas pela tua prática. Porque discurso é modulável, mas prática é fruto. Eu quero colocar um segundo ponto aqui sobre Pedro. O olhar de Jesus sempre te acha. E agora eu não sei se isso te conforta ou se te entristece. Eu não sei se isso te dá alegria ou te deixa preocupado. Eu não sei se você vai dar um aleluia ou se você vai baixar a cabeça. O olhar de Jesus está te procurando nessa noite. O olhar de Jesus está te procurando nessa noite. O olhar de Jesus está te procurando nessa noite. Você está sendo fiel igual João que ficou no pé da cruz, ou está negando Jesus no pátio como Pedro? O olhar de Jesus está te procurando nessa noite. Ele sai da casa de Caifás
Entre 5 e 6 da manhã eles fazem um sinédrio lá, mas já deram uma sova em Jesus de madrugada. Eles fazem, assim, nós temos que mandar para o oficial romano, porque só o oficial romano podia decretar pena de morte. Aí eles falam assim, vamos mandar para Pilatos. Pilatos está do outro lado da cidade, na cidade alta, na fortaleza de Antônia, o outro lado. Eles falam, manda para Pilatos. Pegam Jesus, Jesus está fraco de Getsemane, Jesus apanhou a madrugada inteira. Talvez eu tenho que te falar, porque às vezes você pode, né? Não teve janta, não teve comida, não teve serviço de quarto. Foi uma madrugada sem água, sem comida e apanhando. Levam para Pilatos. Chega para Pilatos, isso aí está entre 6 e 7 da manhã. Pilatos ouve, fala, conversa, troca ideia, mas não tem nada. Ele fala, o que eu vou fazer com esse homem? Você é rei. Por que os judeus estavam falando que ele era rei? Porque era a única chance de Pilatos condenar Jesus é se Jesus falasse que queria ser rei, porque o único rei era César. E Pilatos só ia condenar Jesus se Jesus fosse uma ameaça para César. E eles dizem, ele é rei, diz que é rei, vamos tomar César. Eu sou de César, sumo sacerdote. Eu sou de César, nós é tudo César aqui, nós aqui, ó. César, Aí ele Pilatos vira para Jesus e fala assim, e você é rei? Jesus fala assim, é você que está dizendo. Pô, Jesus, aqui, não. É para acabar, minha amiga, é você que está dizendo. Ele fala assim, mas se tem algum perigo contra Roma, ele pode ficar tranquilo. O meu reino não é dessa terra. Oh, eu vou dar aleluia, eu não aguento não. Isso é muito forte, eu não aguento. Aí ele fala assim, não, vamos fazer o seguinte, você é de Nazaré, né? Não, sou de Nazaré, Galileu. Vou te mandar para Herodes Antipas, que ele que toma conta daquela região. Manda para Herodes. Isso já está lá pelas 7, 8 da manhã. Herodes começa a perguntar, a fazer pergunta capciosa, vai daqui, vai de lá. Aí Jesus não responde nada que ele quer, ele fica nervoso. Vem os soldados, jogam uma túnica em cima de Jesus. Esse aí é o rei, ó. Ai, reizão. Chacotam de Jesus, humilham Jesus, zombam de Jesus. E tem gente que não quer ser crente aqui na igreja porque alguém vai largar a sua amizade, porque alguém vai te olhar diferente. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Não se envergonhe de ser luz desse mundo e sal dessa terra. Não se envergonhe. Zombam de Jesus, humilham. Herodes não consegue muito sucesso. Volta para Pilatos. Quando volta para Pilatos, já volta entre 8 e 9 da manhã. Os judeus estão endemoniados. Eles querem alguma coisa. Lembrando que nenhum judeu entrou na casa de Pilatos, porque se entrasse na casa de um gentil, ficava impuro, não podia participar da Páscoa. Ficava do lado de fora, mas do lado de fora, fazer alguma coisa. Pilatos vê que o negócio está demais. Ele fala assim, fala o seguinte, flagela ele, chicote ele. Eles pegam um chicote que chama flagrum. Esse chicote é mais fácil de escrever do que falar o nome. Tem pelo menos 10 tiras de couro fina. E na ponta, mais ou menos isso aí que está aparecendo. Na ponta de cada tira de couro fina tem uma bola de chumbo, uma esfera de chumbo. Em outras pontas tem pedaço de osso de carneiro quebrado. Eles pegam Jesus, levantam os braços dele e amarram ele numa coluna. O historiador e a tradição diz que colocam ele alto para ele ficar na ponta dos pés, porque o sofrimento é maior. Amarram, colocam, ele está na ponta do pé, sem proteção nenhuma, as costas, tórax, tudo livre. A história diz que vem 2 carrascos, 2, com esse flagrum, e eles começam a bater em Jesus. E eu não sei se você pode imaginar aqui, você fala, nossa pastor, mas isso aí é forte. Isso aí é pra você ver o que Jesus passou pela nossa vida. Aleluia! Quando eles batem, a esfera, quando bate, causa hemorragia interna. O pedaço de osso, quando gruda e arranca pedaço de carne. É pedaço de tira de couro, ou seja, tinha umas que pegavam nas costas
Mas tinha chicotada que abraçava Jesus e arrancava para a frente, pelo peito. Os ossos de carneiro, mais as esferas de chumbo, começaram a dilacerar a carne de Jesus. Pararam nas costas, começaram a bater nas pernas. Afinal de contas é para machucar, não é verdade? Imagine você que tem pedaços da carne de Jesus pendurado nas costas dele. Não precisou de muito chicote com flagrum para começar a ver os ossos da costela. O sangue de Jesus começa a ser espalhado pelo chão e pela coluna. Eles param de chicotear porque falam assim, não, pera que... Tiram Jesus de lá, levam para o pretório, que é na casa de Pilatos. E no pretório a coisa se complica a um nível, porque não bastasse o que acabaram de bater em Jesus, eles falam assim, ele não é rei, ele não é rei, você não é rei. Então peraí, amarra uns espinhos lá, amarra uns espinhos, os espinhos são de 15 centímetros. Eu sei que geralmente as ilustrações que nós vemos é essa coroa em forma de diadema, né, de tipo um anel que colocava assim bonitinho. Mas alguns historiadores falam que essa coroa pegava da testa até a nuca. Isso aí complica demais, né? Porque o espinho era duro, era fino, era pontiagudo e era afiado. Imagine fazer um tipo de capacete de espinhos. Colocaram sobre a cabeça dele, só de colocar, irmão, couro cabeludo sai sangue fácil. Só de colocar sangue já começa a escorrer para tudo quanto é lado da cabeça de Jesus. Aí eles pegam uma túnica e falam assim, não, joga a túnica, ele não é rei, joga aí a capa do rei. A túnica de púrpura. A túnica encosta nas costas de Jesus e o pano cola nas feridas que estão abertas. Mas ele não é rei? Peraí, tem coroa, tem túnica, pega um cetro, ele precisa de um cetro, ele é rei. Pegaram um caniço de madeira, colocaram na mão de Jesus. Esse é o rei. Quando Jesus está totalmente debilitado, eles pegam o caniço de madeira, porque ainda não foi suficiente. Eles pegam esse caniço de madeira e batem na cabeça de Jesus. O espinho de encostar já está saindo sangue. Imagina uma pancada com caniço de madeira. O espinho entra a cabeça dentro. Não chega a furar o crânio, mas que entra a pele adentro. Isso entra. Eu não sei quantas pancadas deram com caniço de madeira. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que às vezes você não vem no culto domingo. Às vezes você não vai numa célula. Nós deixamos de ser fiéis, mas Ele fez tudo o que precisava fazer pela nossa vida. Aleluia! Eu estou dizendo para você que imagine a dor da pele que já está sensível do Getsemane. Imagina a dor do espinho entrando cabeça dentro. Era para ele gritar, mas como ovelha muda, ele segue para o matadouro. O tamanho do pecado era grande. O sacrifício para cobrir a justiça de Deus tinha que ser também. Calado, quase geme, mas fica calado. Levantam Jesus, levam até Pilatos. Pilatos fala assim, olha aí, mostra, já está todo dilacerado, arrebentado, sangue na cara, sangue para todo lado. Mostra para os judeus. Quando mostra Jesus para os judeus, ele está lá bambo, com a coroa. E chega na varanda, os judeus estão lá embaixo, de repente num som uníssono, numa só voz, todo o povo que está ali começa a gritar, crucifica, crucifica, crucifica. Jesus está olhando gente ali que ele multiplicou pão e deu na mão da pessoa. Jesus está olhando gente ali que ele curou filho. Jesus está olhando gente ali que pediu visita. Mas o refrão é um só, crucifica, crucifica. Pilatos olha e fala assim, não é possível, esse cara não tem culpa, já bati nele, era para esse povo ficar calmo, mas eles querem que mata. Vamos fazer o seguinte, um acordo. Eu tenho um terrorista aqui, que esse aqui é contra Roma, é Barrabás, ladrão, terrorista contra o Estado. E tem Jesus, antes de terminar Jesus, o pessoal, solta Barrabás. Juntar povo para orar é difícil. Juntar povo para ir para a cela é difícil. Juntar povo para jejuar é difícil. Mas para soltar Barrabás e construir bezerro de ouro,
fácil. Mas Deus está procurando verdadeiros adoradores que adorem em verdade. Deus está procurando aqui nessa noite pessoas que estão unidas para cumprir a glória de Deus. Aonde está você? Levante a tua mão e dê glória para Deus. Eu já vou caminhar para o final. Pilatos vira e fala assim: é para crucificar, não vai ter jeito mesmo não. Coloca as vestes, ó. Coloquem o quê? O quê? Ele está com uma túnica, que eu te falei que quando colocou, grudou nas feridas. Ele vai, coloquem as vestes. Eles pegam aquela túnica e arrancam. Todo machucado que colou no pano, abre de novo. Só coloca a túnica dele e joga uma túnica em cima dele, que é as vestes dele. Eles falam assim: nós vamos crucificar porque o povo quer que solta Barrabás. Eu não sei se você sabe, mas em toda a história de Jesus tem a referência de mim e de Jesus. Amém ou não? Ó, tem a referência de mim e de Jesus. Amém ou não? Tem a referência de mim e de Jesus. Eu era Barrabás, eu era o condenado, eu merecia a cruz, eu que ia para aquele lugar, eu que era o ladrão, eu que era o terrorista, eu que era a pessoa que merecia o juízo. Só não fui porque Jesus apareceu e tomou o meu lugar. A cruz romana tinham cruzes em forma de X, tinham cruzes em forma de sinalzinho de mais, mas foi em forma de T. Isso você vai achar Tertuliano falando sobre isso, Orígenes falando sobre isso. Era em forma de T. O que isso significa? A parte vertical, a Styx, ficava enterrada no lugar, no caso no Gólgota, ficava enterrada. A parte vertical eles já enterravam. A parte horizontal, que era o patíbulo, eles colocavam para Jesus. Pastor, mas eu vi um videozinho lá que o cara ataca na coluna e vai. Possível. Só a vertical era 100 quilos. O patíbulo mais 50. Onde? Que a pessoa flagelada ia conseguir levar 150 quilos. E detalhe, o verbo que a Bíblia usa não é arrastar a cruz, é carregar ela. Jesus pega o patíbulo que eles dão e joga nas costas. Quem já carregou aí, cadê o Wagner? O Wagner que é bruto e sistemático. Quem já carregou essas madeiras, esses negócios, troncos, alguma coisa do tipo, você tem que fazer um equilíbrio nele, não é verdade? Porque se você jogar errado, você vai pesando. Cai. Então ele joga o patíbulo ali, dá uma controlada mais para lá do que para cá e coloca e equilibra. Mas o corpo dele está fraco, está flagelado. E detalhe, a coroa ainda está na cabeça. Outro detalhe, a parte do patíbulo lavrada, envernizada, bonita, não, é áspera, cheia de ferpa. Não, ele joga no ombro, machuca tudo, sai mais sangue. Do pretório da casa de Pilatos até o Gólgota são 600 a 800 metros. Não é muito, mas para quem está apanhando um dia inteiro, para quem foi flagelado a noite inteira, perdeu sangue, não bebe água, está fraco, não come, sangue para tudo quanto é lado. Ele vai pegando esse patíbulo e a tradição diz que ele cai 3 vezes na rua. 3, detalhe, cada queda. As ruas de Jerusalém não eram asfaltadas, bonitinha, retinha. Era cheio de pedra, era um lugar íngreme, era um lugar ocioso. Quando ele caía, já ralava o joelho, já machucava. E detalhe, a última queda, o patíbulo da cruz caiu em cima dele, é 50 quilos em cima dele. Ele não aguenta mais. Aí o soldado olha, e detalhe, isso virou um espetáculo, porque as pessoas colocavam uma placa com o nome do condenado e com o crime que ele cometeu. E essa placa, além de ficar em cima da cruz, a pessoa ia levando ele na frente do condenado. Ou seja, a pessoa ia andando com a placa e atrás vinha o condenado trazendo o patíbulo. Jerusalém não deu. Jerusalém não se entregou. Jerusalém deu. Mas Jerusalém teve que ler em 3 idiomas diferentes: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Ninguém será tomado como inocente. Eles vêm andando com a plaquinha. Na terceira queda de Jesus, o soldado fala assim: vou pegar alguém para ajudar. E caça na multidão.
Quando ele passa na multidão, ele vê o único diferente. O nome dele era Simão Cirineu. Era o negro que estava ali naquele lugar. Cirene é uma cidade da África. Ele veio de Cirene, provavelmente um judeu da diáspora, que foram espalhados. Ele saiu da África, andou 1.600 quilômetros, falou com a sua família: mulher, fica aqui, tudo bem? Meus 2 filhos, Alexandre e Rufo, Deus abençoe vocês. Papai vai levar o cordeiro, vai para Jerusalém na Páscoa, que é a festa mais importante do ano. O papai vai sacrificar o cordeiro e vai voltar com o sangue do cordeiro para a nossa casa, tudo bem? Tudo bem. Ele emprega essa viagem. São quase 2 meses de peregrinação até chegar em Jerusalém. Simão Cirineu vai entrar em Jerusalém com o cordeirinho dele, feliz, que vai participar da Páscoa e vai levar perdão para sua casa. Quando ele viu um alvoroço nas ruas de Jerusalém, na pré-Páscoa, ele falou: o que está acontecendo aqui? Quando ele vai chegando no meio da multidão, meio curioso, pedindo licença, sai daqui, sai de lá. Quando ele chega, ele vê um homem caindo com um patíbulo. O soldado vira e fala: você. E eu o quê? Ajuda ele, carrega a cruz dele. Se Simão encosta no sangue de um condenado, ele é impuro e não pode entrar na Páscoa. Ele saiu 1.600 quilômetros para entrar nessa Páscoa. Pega a cruz. Simão olha para o estado de Jesus, ele não conhece Jesus, ele não sabe quem Jesus é. Vocês falam assim: eu vou levar a cruz junto com você. Ele pega o patíbulo, dá um equilíbrio, joga nas costas, vai andando na frente, levando o patíbulo, e Jesus vem atrás. O sangue de Jesus que está no patíbulo suja as vestes dele. Ele não sabe quem é Jesus, mas o sangue do Cordeiro de Deus está tocando a vida dele. Ele chega até no Gólgota, deixa o patíbulo, o guarda fala: pode ir embora. Ele não pode entrar na Páscoa. Ele pega tudo que ele tem e fala: vou voltar para casa. Mais 2 meses de volta. Quando ele chega, talvez meus filhos animados abraça. Vem a mulher e fala: ô meu bem, e aí, como é que foi? Deu tudo certo. Ele fala assim: não consegui entrar. Como assim? Eu imagino essa cena de Simão Cirineu olhando assim um ponto cego e viajando. Você viu quando a pessoa olha para um ponto cego assim, e viaja? Eu imagino a mulher falando: o que aconteceu? E ele olhando para nada. E ela falou: me fala. Ah, mulher, eu não trouxe para vocês o sangue do cordeiro que eu levei, mas eu trouxe aqui nas minhas vestes o sangue do cordeiro que Deus enviou. O meu cordeiro não foi sacrificado pelo sacerdote, mas eu conheci o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A tradição diz que Simão Cirineu se converte, prega para a mulher, se converte, prega para os filhos se convertem. Em Romanos 16 você vê Paulo falando assim: saúde a Rufo, eleito no Senhor. Rufo era filho de Simão Cirineu, estava lá no meio da África, ouviu o testemunho do da África, caçou o apóstolo Paulo e falou assim: meu pai ajudou Jesus a levar a cruz, eu quero fazer a obra missionária contigo. Está levando a cruz junto com Jesus, irmão? Está levando a cruz? Está levando a cruz que Jesus te deu? Está levando a cruz? Se manifesta aí com a palavra de adoração. Não deixe a sua cruz, Simão. Oh, Jesus chega no Gólgota. Eu estou falando que nós temos que acelerar, senão o negócio fica festa. Jesus chega no Gólgota, coloca o patíbulo no chão, deitam ele em cima do patíbulo. Deitou, as ferpas entram. Não perca os detalhes. Estica um braço, pega um cravo, um prego de 15 centímetros, com 8 milímetros, é a ponta, é o lugar chato que bate. Pega aquele cravo pontudo e coloca aqui na região do pulso, entre a mão e entre o braço. Porque se colocar na mão, a mão rasga e ele cai. Coloca no pulso, bate o primeiro. Jesus não grita. Bate o segundo, ele não grita. Eu só me lembro daquele Getsemane, ele disse: se possível passa de mim, mas contudo faça a tua vontade. Bateu os dois. Eu te falei que o vertical está lá.
Aí eles falam assim: agora vamos botar ele no lugar. Levantam Jesus. Jesus já está com mão sangrando, já está uma festa. Levantam um patíbulo, pegam com cordas uma escadinha, vão levantando Jesus. A cruz tinha 2,50 metros de altura, ele ficava a 50 centímetros dos pés do chão. Levantavam a parte horizontal, iam levantando, e a parte vertical está aqui, iam levantando até que encaixava. A parte do levantar, Jesus está sendo sustentado somente pelas mãos. Vai levantando ele no patíbulo. Você acha que fizeram esse encaixe como? Ó, com muito cuidado, hein, gente? Ó, devagarzinho. Mais ou menos e pá! Quando solta, Jesus pende para frente. Ele tem que se firmar nos cravos para voltar. Não acabou, tem que pregar o pé. É um cravo para pregar os 2 pés. Eles colocam o primeiro pé esquerdo, dobram um pouco o joelho para ficar reto. Pega o pé direito, coloca por cima do esquerdo. E entre o segundo e o terceiro metataço, eles batem o prego e furam os 2 pés de uma vez só. Ele não grita. Jesus abriu a cruz. Para Jesus respirar melhor, ele tem que forçar nos cravos e no pé para se erguer, para poder respirar, porque agora a mão está acima da cabeça. Você quer fazer um teste na sua casa? Chega hoje depois do culto, na hora que você estiver sozinho dentro do seu quarto, ou só vieram brincar com você, não te zoar. Entra para dentro do seu quarto e tranca a porta. Fica meia hora com a mão assim. Você vai notar que vai começar a te dar cãibra. Vai começar a doer o teu braço. É verdade ou não? Verdade ou não? Só eu estou no culto. É verdade ou não? Sem você estar pregado, sem você estar passando nenhum flagelo, só com a mão para cima, cãibras. Um dos motivos da morte de Jesus é uma doença chamada tetânica, que começa a dar cãibra no antebraço, passa para o braço, passa para as costas, para o tronco, para os membros inferiores. Essas câimbras vão endurecendo e enrijecendo o corpo de Jesus. Isso entra nos músculos respiratórios que ajudam a respirar. O pulmão se enche de ar e não consegue esvaziar. Ele começa a sentir asfixia, não respira mais, não tem oxigenação no cérebro, nas células, no sangue. A cor do seu rosto deixa de ficar vermelho para ficar meio violeta. Isso é sintoma de asfixia. Para Jesus não morrer de asfixia, ele tem que fazer o quê? Segurar no cravo, se levantar e respirar. Toda vez que Jesus vai falar na cruz, foram 7 vezes que ele falou. Toda vez ele tem que levantar e falar. Eu não vou falar todas, mas vou falar a parte que eu acho, a parte que eu acho mais top. É quando Jesus fala assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Eu sei que todo mundo fala dessa parte num tom de tristeza, né? Mas eu acho que isso aqui é um tom de alegria tremendo. Agora você vai falar: não, agora você ficou doido mesmo. Não, mas vamos ver se você fica doido comigo no final da glória a Deus. Eu acho que isso é um tom de alegria muito grande. Porque se o pai desamparou e afastou do filho, é porque deu certo. Deu certo. O cálice que ele falou assim: se possível passa, ele conseguiu beber até a última gota dele. Deu certo. O pecado da humanidade veio sobre ele. É por isso que o pai se afasta. É por isso que eu acredito, senhoras e senhores, na teologia da substituição. Toda vez que o pai olha para a cruz, ele vê Jesus, ele vê eu. Toda vez que o pai olha para a cruz, ele me vê na cruz. Mas toda vez que ele olha para você, ele vê Jesus em você. É uma substituição. Quando o pai olha para a cruz, me vê, delibera ira e juízo. Mas quando o pai olha para mim, ele vê Cristo, delibera graça e salvação. Eu não sei se você parou para pensar nisso, mas eu vou te falar para você dar uma aleluia mais forte do que esse. Para Deus não tem passado, para Deus não tem presente, para Deus não tem futuro. Deus é um ser atemporal, Ele está fora do tempo. Deus nesse momento está olhando
olhando Jesus na cruz, ao mesmo instante que está olhando você na igreja de Nabu, dando glória a Deus. Não há passado, não há presente, não há futuro. Deus visualiza tudo ao mesmo tempo. Ele olha para a cruz e vê você. Ele olha para você nessa noite em Nabu e vê Jesus na tua vida. Não chora, não sente Deus, não é renovado por Deus. Você pode ser tudo menos crente, vai ter apelo no final do culto. Eu, se fosse você, adorava Jesus. Eu não estou contando a história de uma tragédia, eu estou contando a história da redenção. Foi desse jeito que o pecado foi vencido, foi desse jeito que o inferno derrotado. Jesus venceu. Será que alguém tem glória a Deus? Será que alguém tem aleluia? Será que Jesus merece essa adoração? Será que Jesus merece você fechar os olhos e exaltar o nome dEle? Glória a Deus. Quando o Pai desampara, é a prova que deu certo. É por isso que o verbo grego para crucificar é cravar. E é com esse verbo grego cravar que eu entendo a palavra que Paulo falou assim: toda cédula de dívida cravada foi na cruz do Calvário. Eu pensava que tinha uma cédula de dívida e a cruz cravou. Pelo contrário, senhoras e senhores, Jesus se tornou a cédula de dívida para ser cravada. Ele tomou a nossa dívida nele. Eu sinto Deus aqui, meu irmão. Você sente Deus aí ou não? Já estou descontrolando, eu estou descontrolando, hein? Esse é o poder da Páscoa. Essa é a Páscoa verdadeira. Eu não sei se você queria um ovo ou um coelho, mas o que tem aqui nessa noite é um cordeiro. É por nós. Quando ele vê que o Pai desampara, ele fala: deu certo. Aí Jesus agora está na cruz. Ó, esse aqui, prepara aí na tua mente o teu melhor, glória a Deus, o teu melhor, prepara o teu melhor. Pensa assim: nossa, quando eu estou demais, eu estou esse, prepara. Jesus fala: Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele fala: se me desamparou, é porque o pecado está em mim. E se o pecado está em mim, deu certo. Ele se ajunta num cravo, se ajunta no outro, força o pé, se ergue, e ele diz uma palavra que até hoje ecoa nos céus e na terra e embaixo dela. Ele diz: Tetelestai, está consumado. Eu aceitei, eu vim, eu fiz. Amanhã é feriado, você pode ficar até meia-noite. Vai pra cá, tô brincando. Vai pra cá. Vai pra cá. Quando ele diz está consumado, ele vai dizer a última palavra dele na cruz. E a última palavra é: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Desde o meio-dia, o sol não deu mais as caras. O sol que foi criado por Deus não teve coragem de aparecer na frente do sol da justiça. Ele some e trevas tomam Jerusalém. Mas às 15 horas de uma sexta-feira, quando Jesus entrega o Espírito, a morte não teve competência de levar. Então Jesus falou assim: como você não leva?
e ele cai. Quando a cabeça de Jesus cai, é tremendo isso aqui. Olha, eu estou te falando, se você não der aleluia, eu vou ir. É quando ele cai, quando ele morre, o véu do templo se rasga automaticamente no Santo dos Santos. A divisão de sumo sacerdote, levita, o muro que estava levantado entre dois povos, Jesus derruba quando ele diz está consumado. O véu se rasga, você tem acesso à presença de Deus por causa de Cristo. Quando ele é o Espírito, o chão começa a tremer. Você está comigo ou você foi embora já? Está comigo? O chão começa a tremer. É muita coisa. Se você não for devagar, o Wi-Fi aqui é terrível. Eu vou devagar agora. Ele em tuas mãos entrega ao Espírito. Pende. Quando ele pende, se ouve um barulho de rasgado lá no templo. Quando ele pende, a terra começa a tremer. O pessoal que está ali na pedra da cruz fala: que isso? Glória a Deus. Aleluia. A natureza estava reagindo à morte do Cordeiro. Você quer mais? Túmulos se abriram. Pessoas que estavam mortas foram ressuscitadas quando o dono da vida morreu. O centurião que estava guardando as cruzes caiu de joelho e disse: verdadeiramente, o centurião precisava conferir se ele estava morto mesmo. Enfia uma lança nele. Eu vou acelerar porque José de Arimateia vai a Pilatos correndo, pede o corpo. Jesus morre 3 horas. Se chegar no fim da tarde, ele não pode mais pegar em Jesus, porque ele vai ficar impuro e não pode entrar na Páscoa no sábado. Lembra? Então Pilatos sai voado. Pede o José de Arimateia vai voado, pede a Pilatos, deixa o corpo. Engraçado, José de Arimateia era um discípulo 007. Ninguém sabia que era. Mas nesse dia ele pôs as caras. Vou ter que assumir logo esse negócio de crente. O cordeiro, que isso, que aquilo. Pilatos fala: pode ir. Ele volta correndo, chama Nicodemos. Eles pegam 34 quilos de mirra e aloés. O dia que eu li isso a primeira vez, eu falei: rapaz, bicho, é crente, 34 quilos de mirra e aloés e tudo mais. Aí eu fui estudar. Eles não estavam honrando demais. Você sabe o que a mirra fazia e a aloés fazia? Era antisséptico. Era para não apodrecer o corpo. Jesus estava muito ferido, o corpo ia apodrecer muito rápido. Não dava tempo deles fazer o ritual do sepultamento. O ritual do sepultamento eles tinham que levar perto do túmulo, que ia ser enterrado numa pedra chamada pedra de unção. Eles colocavam o corpo lá, lavavam com água morna, limpavam, passavam especiarias e perfumes, vestiam o corpo do morto, porque crucificavam nu. Mas eu vi numa imagenzinha, um shortinho, na imagenzinha, mas crucificavam nu. Eles lavavam, colocavam especiarias, vestiam ele com a túnica. Por que especiarias? Porque durante 3 dias o judeu ia lá conferir se estava vivo mesmo, estava vivo. O judeu tinha medo de enterrar alguém que ainda estava meio vivo, meio morto. Durante 3 dias eles iam. Agora você entende por que Marta falou assim: não é porque já fede, porque tem 4 dias. Porque nos primeiros 3 ela foi e nada aconteceu, ele realmente morreu. Mas no 4 quem ia não era Marta, era Jesus. Aleluia! O ritual do sepultamento levava tudo isso. Depois voltava dentro e fechava a pedra. Nicodemos olhou para o relógio, mas José de Arimateia falou assim: dá tempo não, nós vai perder a Páscoa, não vai conseguir. Vamos fazer o seguinte: joga lençóis mortuários, taca 34 quilos de mirra e aloés. Tá pronto, tá bom, pega, amarra aí nos panos, tá, vou jogar no túmulo, toma. Por que o túmulo foi de José de Arimateia? Porque era do lado do Gólgota e eles estavam com pressa. Joga o corpo lá dentro, fecha a pedra, fala: pronto. Amanhã nada se faz que é Páscoa. Domingo nós vamos pedir às mulheres para vir fazer o ritual do sepultamento. Entendeu por que as mulheres estavam levando especiaria? Porque elas iam fazer o ritual do sepultamento que não foi feito na sexta. Ó, é aqui. Aleluia. Estou te vendo. Glória a Deus. Eles colocam Jesus e fecham a pedra. O sábado foi horrível. Você pode imaginar como é que estavam os discípulos? Pode ou não? Você está aqui ou já foi?
Pode imaginar? Terrível. Portas fechadas, janelas trancadas. Pedro está pensando em voltar para a pesca. Tem dois já pensando em mudar para Emaús, porque o negócio está feio em Jerusalém. Isso aqui foi o maior profeta de Arneliel. Pastor Raul, João Batista, o maior profeta. Quando ele estava preso, o pastor Ali no calabouço, ele falou para os discípulos: vai lá e pergunta se é ele mesmo ou vai vir outro. João Batista teve dúvidas. Imagina os discípulos. Estava todo mundo falando: será que era ele mesmo? Não sei não, hein? Será que não fez certo crer? Largamos tudo, hein, bicho? E se não foi ele? Detalhe: amanheceu o sábado, César está no poder, Herodes está no poder, Pilatos está no poder. A crise do judeu é porque ele esperava alguém para libertar Israel de Roma. Mas Jesus veio libertar o homem do pecado. Aleluia! Glória a Deus! O projeto era maior. Sábado passam com medo, trancados, trancafiados, inseguros. A imagem que eles tinham de Jesus era alguém invencível, imparável. Agora a imagem que está na mente deles, que assola o pensamento e o sono, é de um Jesus flagelado, apanhando, caindo com o patíbulo. Mas domingo, quem quer amanhecer domingo aqui comigo? Os três aí, glória a Deus. Eu vou de novo para te dar a chance, que eu sou misericordioso. Quantos querem amanhecer no domingo aqui? Amanhece o especialista e fala assim: vamos lá fazer o ritual do sepultamento. O nosso mestre, vai Maria Madalena, vai Maria, mãe de Tiago Menor, e vai Salomé. Vão as Marias. E elas vão chegando, vão andando. Manhãzinha de domingo. Quando elas vão olhando, a pedra está removida. Elas falam: não é possível, mano. Não tinha guarda protegendo esse negócio. O que aconteceu? É porque elas não sabiam que quem entrou no túmulo, a guarda de Roma não podia parar. Elas vão chegando, a pedra está removida. Elas chegam lá dentro, o lençol mortuário está dobrado em cima da pedra e limpo. Elas começam a desconfiar que ninguém roubou o corpo, porque o lençol era caro. Se roubasse o corpo, levava o quê? O lençol. Ah, mas por que o corpo não está e o lençol deixado? Não sei o que está acontecendo. E agora? Maria senta e começa a chorar. Dois homens saem de dentro do túmulo. Já é uma situação que tem crente que se vê como até o Senhor Jesus. De dentro do túmulo vem dois homens. Por que choras? Ela vira e fala assim: não sei cadê o corpo do meu mestre? Eu posso dizer para você que ele não está mais aqui. Oh, aleluia! Isso aqui, um crente em sã consciência, se daqui para frente você não está 90 decibéis, aleluia, ó, ele não está mais aqui não. Ele já ressuscitou. Maria continua chorando. Ele fala: mas eu não te falei para que você está chorando? Eu não sei onde colocar o meu mestre. Aí, além dos dois, quem aparece? O mestre. Oh, aleluia! Essa andada aqui você já perdeu, mas já foi também. Não vou voltar não, chega. Por que choras? Jesus ressurreto, eu acho que era diferente dele humano, porque ninguém conhecia Jesus. Ela falou assim: é um jardineiro, deve ser. Pegaram o corpo do meu mestre, abaixou a cabeça e continuou chorando. Jesus vira e fala assim: Maria. Ninguém chama teu nome como Jesus, irmão. Ninguém chama teu nome, é inegável. A voz dele é inegável. Eu posso te chamar nessa noite e você não ouviu o chamado da cruz. Mas se Jesus fala Maria, José, João, se ele te chamar pelo nome, todos reconhecem a voz de Jesus. Maria fala: Rabone. Jesus fala assim: vai e fala para os demais o que você está vendo. Maria sai para anunciar. Jesus sai dali, e domingo de manhã, Jesus sai dali, vai no caminho de Emaús, tem dois fugindo. E se tem uma coisa que Jesus faz, é ir atrás de fugitivo. Vou a segunda. Jesus vai atrás de fugitivo. Terceira, ele não perderá nenhuma ovelha. Os dois estão indo triste, cabeça baixa. Terrível, terrível. Jesus vai
borocochô, o que está acontecendo? Eles viram e começam a dar bronca. Você não estava em Jerusalém, estava viajando? Aí Jesus, cheguei agora. Vou pular para a terra. Mataram Jesus, o nosso mestre, e ele está morto. Jesus, tem um controvérsia nessa assunto. Os sacerdotes que fizeram isso, Jesus fala assim: tem que ser o sacerdote. Quem entrega o cordeiro no sacrifício na Páscoa é o sacerdote. A culpa não foi de Caifás de me entregar. A culpa é ele não acreditar que eu sou o cordeiro de Deus. Eu vou pular, estou te avisando. Jesus vai passando da estrada de Emaús e ele fala: ei, forasteiro, fica com a gente. O senhor começou a explicar de Bíblia, ele de repente começou a queimar um negócio aqui, arder, bateu diferente, fica com a gente. Ele fala assim: eu vou entrar na casa com vocês, mesa revela caráter, mesa revela caráter. Eu vou entrar na casa de vocês. Jesus, senta à mesa. Pode dar graças ao Senhor, pode dar graças ao Senhor. Ele pega o pão. O último pão que ele pegou foi na última ceia. Ele pega o pão de novo. Fala: Pai, eu te dou graças. E parte. Quando parte o pão, eles falaram: mas quem parte assim é Jesus. É Jesus. Jesus some. Eles falam: vamos voltar agora para falar. Ele vive. Eles pegaram o caminho de volta de Emaús. Chegaram tarde no domingo. Entraram na casa, os discípulos estavam trancados, todo mundo: quem poderá nos defender? Entrou as mulheres e falou assim: eu vi Jesus vivo. Eles: para de graça, uma hora dessa. Aí entra os dois no caminho de Emaús: nós vimos Jesus comendo pão com ele agora. Agora virou fã-clube. Ele está morto. De repente, sem bater na janela e sem bater na porta, nem tocar a campainha, Jesus atravessa a porta. O corpo ressurreto não é condicionado à matéria. Ele atravessa a porta, entra dentro da casa. Todo mundo olha assustado e ele fala: Pai seja convosco. Jesus é o Senhor, sou eu. E eu já vou começar a prometer o que eu já vou começar a cumprir o que eu prometi lá atrás. Recebam o Espírito Santo sobre vocês. E ele assopra. Vai botar a correr. O Espírito Santo desce sobre eles. Tomé, sabe Deus o que ele estava fazendo? Chega na casa, eles falam assim: rapaz, você não sabe quem teve aqui, o Espírito Santo sobre nós. Ele: quem? Jesus. A Tomé fala: fala, gente, vocês sabem que eu não acredito em qualquer coisa. Vai me dizer que ele está vivo? Tá. Espírito Santo? Gente, vou falar com vocês aqui entre nós, grupinho nosso no WhatsApp. Só acredito se eu colocar a mão na chaga. Só se eu colocar o dedo no machucado. Só. E olha lá. Isso foi num domingo. No outro domingo, Jesus mais uma vez não bate na porta. Eu já um aleluia aqui. Mas não. Jesus não pula a janela. Mais uma vez, eles estão reunidos e agora Tomé está lá dentro. Jesus atravessa a porta mais uma vez. Aí os que já sabiam falaram assim: aí Jesus aí. Jesus vai entrando. Eu imagino assim essa cena. Você me perdoa se você imagina de outra forma, mas eu imagino assim: Jesus vai entrando e os discípulos falam assim: olha aí, é Jesus. Pai seja convosco. Jesus: tá, daqui a pouco. Peraí. Cadê Tomé? Jesus, está tudo bem? Não, daqui a pouco. Cadê ele? A Tomé está lá no fundo. Vem cá. Jesus está em direção a Tomé. Tomé fala: Senhor não, vem cá. Vem aqui. Não, mas eu creio que eu sou. Não crê não, me dá a tua mão, rapaz. Mas eu já creio. Vai crer agora. Está vendo aqui? Foi aqui que os cravos entraram. Mas a morte não pode me vencer. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Eu termino. Sabia, eu não vou nem falar. Eu ia falar do lado
nessa, só para você meditar no caminho de volta à sua casa. Como que Jesus voltou para o céu? Como foi a recepção de Jesus no céu? Porque tem um detalhe. Tem um corpo de Jesus físico. Esse foi morto. Só que quando ele ressuscitou, ele tem um corpo ressurreto. Corpo ressurreto não é corpo glorificado. Corpo ressurreto. Ele entra, as pessoas veem, tudo mais, tudo e tal, vê Jesus. Às vezes não conhece, mas vê. Mas quando ele sobe, os anjos falam assim, do mesmo jeito que ele subiu e se escondeu naquelas nuvens. Naquelas nuvens um dia ele voltará. E todo olho verá. Jesus daquelas nuvens saiu do tempo. Ó, Jesus está na eternidade. Aliás, perdão, ele está além da eternidade, porque a eternidade foi criada pelo Pai através de Jesus. Jesus está fora da eternidade junto com o Pai. Ele tem que se diminuir para estar na eternidade. Ele tem que se diminuir para estar no tempo. Ele tem que se diminuir para entrar na terra. Mas aí agora ele foi ressurreto. Ele sobe aos céus. Ele sai para a eternidade novamente. E quando ele entra na eternidade, ele já não entra com o corpo ressurreto. Isso aqui ficou para a terra. Quando ele vai chegando nos portões celestiais, na oração sacerdotal ele fala: Pai, torna a dar a glória que o Senhor me deste aí em cima. Quando nós dois estávamos aí, o Pai coloca a glória novamente no Filho que ele se despiu. E quando a glória volta para o Filho, você imagina essa cena? Imagina. Quando a glória volta para o Filho, aí agora ele não é um corpo ressurreto que atravessa a parede. Não, agora não. Agora ele é aquele que João em Patmos, arrebatado em espírito, viu e falou assim: os pés são como latão reluzente saindo da fornalha. Jesus vai entrando dentro da cidade santa. Eu já dava um aleluia aqui, mas tudo bem. E ele vai andando com veste de linho puro, salpicado de sangue. Os soldados batendo no rei. Pois bem, agora para não ter dúvida, na coxa direita, e tem um cinturão no peito escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora não é só dos judeus. Ele vai entrando com olhos como chama de fogo, cabelo como lã branca. João, na visão do Apocalipse, um dia viu um livro fechado com 7 selos. E alguém gritou: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno? Silêncio. Quem é digno? João se desespera e começa a chorar. E ele fala: gente, ninguém é digno para chorar. De repente, esse ser, vem caminhando mais uma vez, pés como latão reluzente. O céu está em silêncio. E ele vem andando, a marca dos cravos nas mãos, da lança do lado, cabelos como lã branca. Ele vem andando. A voz que perguntou quem é digno responde: oh, aleluia, Jesus. digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu. Só ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Ah, irmão, essa é a Páscoa. Esse é o Cristo. Entre te dar um ovo de chocolate e você sair daqui com esse Jesus vivo. Eu quero te convidar a ficar sobre os seus pés.